Olá, tudo bem? Nesse mês de setembro, eu dei uma aula no Congresso da ESGORG, que é a nossa Sociedade de Ginecologia do Estado do Rio de Janeiro, e eu estou trazendo ela aqui para vocês também. E eu falei sobre uma mesa que teve falando sobre se era correto terminar o rastreio do câncer de colo do útero aos 64 anos, em mulheres sem comorbidades e com rastreio adequado até então. Então, houve esse questionamento da mesa e eu falei os motivos do sim. E quando eu joguei essa pergunta na minha rede social, realmente as pessoas ficam divididas e com certo receio de encerrar o rastreamento aos 64 anos, e então acho que é realmente bem pertinente a gente divulgar isso por aqui. Sabemos que as nossas diretrizes estão em atualização. A primeira parte já foi publicada das recomendações do rastreamento, então nós estamos no momento de transição do rastreamento, que é pela citologia e vai ser com o teste molecular, do teste do HPV. Mas, independente de você fazer o seu rastreio, seja com a citologia ou seja com o teste do HPV, a gente sabe que o início do rastreamento é aos 25 anos e o término ele se dá aos 64 anos, quando a gente fala em citologia, e vai ser aos 60 com o teste do HPV. Só que realmente existe angústia, tanto por parte das pacientes quanto dos profissionais, quando a gente fala sobre essa parada do rastreio do câncer de colo aos 64 anos, nas mulheres sem comorbidades e com rastreio adequado até então. E de fato, a gente precisa entender, para ter essa segurança, tudo o que aconteceu ao longo da vida dessa mulher, para a gente poder encerrar sem nenhum prejuízo para esse rastreamento. E para isso é fundamental que a gente entenda um pouquinho da história natural da infecção pelo HPV. A gente sabe que é um vírus que vai entrar na mucosa e na pele através de um atrito. Esse atrito, esses microtraumas vão fazer com que esse vírus atinja ali as camadas basais e parabasais, e a sua multiplicação, a multiplicação de um vírus, depende também da multiplicação de outras células. E no caso específico do colo uterino, ele depende da multiplicação dessas células mais diferenciadas. Então, todo esse processo de diferenciação celular daquelas camadas basais até chegar às superficiais é fundamental para a multiplicação do HPV. Vírus que pode ficar livre, que é a forma epissomal, produzindo ali suas proteínas, as lesões de baixo grau, verrugas, ou pode de fato integrar ao nosso DNA e o seu DNA pode então interferir nas nossas proteínas supressoras de tumor, inibi-las e assim formar então as lesões precursoras do câncer e obviamente o câncer. Bem, então, numa mulher mais jovem é onde a gente vê o pico da prevalência. Então, a infecção pelo HPV ela é muito prevalente, muito comum no nosso país. E em todos os países, ela vai se dar de fato ali abaixo dos 30 anos. Depois dos 30 anos, a maioria das pessoas vai eliminar essa infecção, por mais que exista a chance de reinfecções ao longo da vida, elas não são tão frequentes quanto no início ali da vida sexual, né? Então, a prevalência ela vai caindo ali com o tempo. E um ponto importante também dessa menina jovem é que, por questões hormonais, fisiológicas, a gente vai ter uma eversão desse epitélio glandular, né? Então, aqui tem uma ectopia fisiológica, que não vai acontecer na mulher ali mais madura, pós-menopausa. A gente pode até observar um segundo pico de infecção? Pode, talvez por outras parcerias, no momento que a gente sabe que tem tido mais divórcios, por questões imunológicas, aquela infecção latente, ela pode reativar. Sim, a gente até pode ter esse segundo pico, mas não com esse nível de prevalência de 40% a 50%, como a gente vê em meninas abaixo de 30 anos. Outro ponto de diferença é que esse colo uterino da pós-menopausa, esse epitélio glandular, ele não vai ter mais essa eversão pela redução do estrogênio, né, pelo hipoestrogenismo. Então, essa junção entre os epitélios escamoso, que é estratificado, e o glandular, que é a camada única,
essa junção escamo-colunar, ela vai estar lá dentro do canal, né? Então, onde que é mais fácil do HPV entrar por microtraumas e atingir as camadas basais e parabasais? Aqui, na mulher jovem, né? Anatomicamente muito mais favorável e com muito mais multiplicação celular. Mesmo que aqui na pós-menopausa haja uma terapia hormonal, por exemplo, não chega, é de longe o valor hormonal que você tem no menacne, na fase reprodutiva. Então, classicamente, o pico da infecção pelo HPV precede o pico de neoplasias em 1 ou 2 décadas, porque a gente sabe que entre a infecção, você não eliminar e formar uma lesão precursora, levam pelo menos 5 a 10 anos. E dessa lesão precursora para o câncer, levam mais 5 a 10 anos. Então, o pico do câncer de colo do útero é entre 45 e 50 anos, tá? Então, a gente não vê esse segundo pico de infecção gerando um segundo pico de câncer de colo de útero numa mulher com mais de 60 anos. Não, a gente não vê isso, tá? Isso aqui é a idade clássica do câncer de colo. Bem, então encerrar o rastreamento aos 64 anos, sim, desde que você realmente conheça o histórico da sua paciente, você fez uma boa anamnese. Então, essa paciente não pode ter comorbidades. E não é só imunossupressão relacionada ao HIV, são outras doenças imunossupressoras. Então, existem inclusive guidelines para outras situações de imunossupressão que não HIV. Né? Então, qualquer mulher que faz imunomodulador, imunossupressor por alguma outra doença autoimune, ela foge dessa regra de sair do rastreio aos 64 anos, tá? Então, você precisa conhecer os medicamentos da sua paciente, não pode ser aquela consulta rápida em que você, às vezes, nem tem tempo de entrar em todos esses detalhes da anamnese. Outra coisa, se você de fato sabe o histórico da sua paciente. Então, foi o que eu falei. O que acontece? O que aconteceu entre os 25 e os 64 anos? Por quê? O que esse guideline americano, que faz tantos cálculos de risco, o que ele mostra para gente? Que se você teve uma história de uma lesão precursora, você tem chance de ter nova lesão no mesmo sítio, até em outro sítio do trato genital inferior, por 20, 25 anos depois. Tá? Então, às vezes, se você tem uma lesão aos 45 anos, quando você soma mais 25, você não encerra ali aos 64, né? Você joga um pouco mais para frente. Outra coisa interessante é que esse trabalho também mostrou, quando ele analisou mais de 50 mil pacientes que tiveram verrugas genitais, é que quem tem história de verruga genital também tem maior risco de câncer para o futuro. Né? Então, esse prazo que eu falei de 25 anos serve tanto para lesões precursoras, lesões de alto grau, e também para lesões condilomatosas. Então, você tem realmente a informação da sua paciente com relação ao seu histórico ali de infecções por HPV? Se sim, se nada disso aconteceu, você pode com segurança fechar os 64 anos. Se não, talvez você tenha que acompanhá-la um pouco mais. Aqui, acho que está cortado pela minha imagem, mas o que eu quero mostrar para vocês? O outro ponto, né? Rastreio adequado. A gente vai chegar no momento, da pós-menopausa, em que, se você não tiver um preparo estrogênico adequado, aquele material coletado não vai ser bom para análise citológica, ainda mais se a gente estiver ainda no rastreio puramente por citologia. Então, aqui, lá no site da IARC, tem vários atlas abertos, vocês podem acessar, atlas de citologia, de colposcopia. E o que eles mostraram aqui com essa lâmina, né? Eles mandaram para vários citopatologistas analisarem, e aqui está escondido, mas eu posso dizer para vocês que 470 pessoas disseram que era uma lâmina normal, que as alterações celulares eram puramente por atrofia. E 700 pessoas disseram que não, era uma lesão de alto grau. E de fato era uma lesão de alto grau. Mas vocês observem quantas pessoas deixaram passar essa lesão por pura dificuldade na qualidade do rastreio. Então, se você vai fazer um rastreamento adequado, você precisa de um bom preparo, preparo estrogênico, abstinência sexual pelo menos 48 horas antes, não usar cremes, não estar com sangramento seria o ideal,
tá? Para que você, de fato, tenha bom material para liberar sua paciente com segurança. E aí a pergunta que não quer calar, mas eu vejo paciente com câncer acima de 64 anos. Sim, de fato a gente vê. E o que está acontecendo então? Olha que interessante, esse trabalho que analisou mais de 5.000 mulheres com mais de 65 anos, viu que, na verdade, a maioria tinha um rastreio inadequado nos últimos 10 anos. Tá? E esse rastreio inadequado, ou até positivo, foi o histórico que a gente falou da infecção pelo HPV, ele aumentou absurdamente a chance de você descobrir uma lesão precursora ou câncer. Ou seja, essas lesões já estavam lá antes dos 64 anos, só que não foram adequadamente rastreadas, tá? E isso foi provado também nessa dissertação de mestrado da Tatiana Pavarino, que fez mestrado lá com a gente na UF, orientada pela professora Isabel Duval, e ela fez uma revisão dos prontuários das mulheres que fizeram rastreio fora da faixa etária preconizada, e para as mulheres com mais de 64 anos, o que ela viu foi exatamente isso. Os casos de lesões eram lesões avançadas que já estavam ali há pelo menos uma década, e essas mulheres não foram rastreadas adequadamente até então. Esse outro trabalho, a mesma coisa, né, que fala sobre essa questão do câncer de colo acima dos 65 anos, e eles também mostram que a maior chance foram para as mulheres que não seguiram as diretrizes nacionais. Então, o que comprova tudo isso que a gente está falando, né? É uma doença que precisa de multiplicação celular, uma infecção persistente e que, se você não rastrear adequadamente, ela vai ficar ali crescendo até que uma hora você faz o diagnóstico de lesões mais avançadas em mulheres com mais de 64 anos. Então, o que todos os guidelines falam não é nem tanto a questão da idade, né? É você sair do rastreamento sabendo a história da sua paciente e se ela teve alguma alteração, seguindo pelo menos nos próximos 25 anos. Então, o histórico do rastreamento é fundamental. Então, respondendo à pergunta se está correto terminar o rastreio aos 64 anos em mulheres que eu sei que não têm comorbidades, que eu sei a sua história, que eu sei os seus medicamentos e que eu sei se o rastreio foi adequado à qualidade dele, se eu estou segura com essas perguntas, sim, não há problema, eu fico segura também em encerrar o rastreamento nessa faixa etária, ok? Então, eu quis trazer essa aula aqui para vocês, deixar aberta também, aqui é o nosso Instagram também da nossa sociedade do capítulo Rio de Janeiro, Associação Brasileira de PTGI, e convido vocês para o nosso congresso Trocando Ideias, que está voltando agora em março de 2026, e a gente vai ter muita discussão sobre todos esses temas que permeiam nos nossos atendimentos. Tá bom? Obrigada e até a próxima.